Terceiro vídeo, amados e amadas. Vamos continuar ainda. Deus ouve o clamor do aflito. Clamou esse aflito, o Senhor ouviu e livrou de todas as suas angústias. Salmo 34, verso 6. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo, mesmo que pareça que Deus permanece em silêncio, mesmo que você esteja entendendo nada, saiba que Deus está agindo. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele te dará a resposta no momento certo, o que é certo para você. Ele te livrará de todas as tuas tribulações. Aleluia! A palavra de Deus declara: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 7. Nós podemos confiar em Deus, que é Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e Deus do amor. Ele jamais desprezará o coração quebrantado e contrito. Salmo 51, verso 17. Ele não tapa os ouvidos, nem encolhe as suas mãos, para não abençoar aqueles que andam em sua presença, que vivem em santidade. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Ele ama seus filhos e tem um plano perfeito para cada um deles. Por isso, mesmo que não entendamos, Ele está agindo para o nosso bem. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Romanos capítulo 8, verso 28. Nesse momento, cada um de nós pode estar lidando com situações difíceis, mas precisamos nos lembrar que temos um Deus que tudo pode. Esse Deus jamais frustrará a esperança daqueles que confiam nele. Salmo 25, verso 3. Assim como fez Davi, ele ouvirá o nosso clamor e nos livrará de todas as nossas angústias. Creia no Deus do impossível, creia no Deus que te ama e que está cuidando de você. Você ainda verá a manifestação da bondade e da glória de Deus em sua vida. Sim, temos que orar de manhã, à noite, todo momento, antes das refeições, a Deus, e encher nossos corações de fé e confiança, de esperança, de que em breve nós veremos o agir de Deus em nosso favor. Ele mudará a nossa sorte, a sua sorte. Pode confiar que isso mudará sim. Alguém de vós está aflitos? Ore. Tiago capítulo 5, verso 13. A Bíblia não especifica que tipo de aflição devemos orar, apenas afirma: se está aflito, ore. A oração é o privilégio que temos de comunicarmos com o próprio Deus. Lembramos também que temos a garantia da resposta divina por meio do nome de Jesus Cristo. Na verdade vos digo que tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. João capítulo 16, verso 23. Quando o doente vai até o médico apresentar suas preocupações e o doutor lhe dá uma resposta satisfatória, o doente sai da presença do médico aliviado. Podemos até dizer feliz. Agora imagina você conversar com Deus, que é especialista dos especialistas, médico dos médicos, Senhor dos senhores e acima de tudo misericordioso. Por isso que Tiago afirma: se estamos aflitos, a solução está, ore. A oração é uma arma espiritual de defesa e ataque que está ao nosso alcance a qualquer um de nós. Por meio dela pedimos, adoramos e agradecemos ao nosso Criador por nossa existência e por nos ter escolhido para participar da sua glória e seu propósito. Clamou esse aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 34, verso 6. Sim, temos que orar. A oração, amados e amadas, move montanha. E a oração
singela, de coração aquebrantado, Deus atende a oração. Por que Deus não atende as minhas orações? Porque muitas vezes Deus não atende minhas orações? Quem nunca teve essa dúvida? Todos os dias separamos minutos para meditar a palavra. E um desses momentos, Deus, Pai, me mostrou esse texto bíblico. Tiago capítulo 4, verso 2 a 4. Cobiçai e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis o luto, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjares prazeres, e fiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele para que é o amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Sabe o que eu aprendi com ele? Que pedir o que desejamos não é errado. E por muitas vezes a gente não recebe com base na relação que nós desenvolvemos por 4 motivos que não recebemos. Eu ainda não estou pronto para receber aquilo. Sabe o que eu aprendi? Tudo que vem antes do tempo ou pode nos fazer muito mal e correr o risco de estragar ou perder. Sabe o que eu aprendi também? Que o tempo de espera não é castigo de Deus, mas é um tempo de preparação. Isso requer maturidade. Segundo, aquilo não será bom para mim. Deus é o único que sabe qual será o resultado das nossas escolhas. Por isso, eu aprendi que Deus tudo pode. Afinal, Ele é o nosso Pai. Presta atenção nesse versículo. Mateus capítulo 7, verso 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Terceiro, minha motivação estão erradas. Antes de pedir algo, reflita. Os meus pedidos combinam com o plano de Deus? Quarto, há um propósito maior para essa espera. Quando Jesus ficou sabendo de Lázaro, seu amigo tão amado, estava doente, e ele fez uma visita depois da morte dele. Ao entrar no local de sepultamento, Jesus foi recebido de braços abertos. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Me responda uma coisa: Jesus chegou atrasado de propósito? Não, ele tinha uma grande preocupação para a ressurreição de seu amigo, que nos ministra, nos fortalece, nos inspira até hoje. Para todas as coisas, Deus permite que aconteça em nossas vidas. Ele tem um propósito para cada um de nós. Sabe quem me ensinou isso? Paulo. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo, inclusive, é o nosso lema de vida. Outro ponto importante e fundamental para a nossa oração ter efeito, precisamos, Mateus capítulo 21, verso 22, e tudo quanto pedirem orações, crendo, recebereis. Pediu a Deus crendo? Ele fará parte dessa bênção se você alcançá-la. Sentiu que realmente a sua oração foi ouvida? Qual é o próximo passo? Perseverar. Hebreus capítulo 10, verso 35 a 37. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, tendo necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a sua fé. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Sim, não tardará, virá. Quando Deus nos responde a nossas orações, como podemos reagir? Um momento muito comum na vida cristã, na nossa caminhada, quando parece que Deus não ouve.
nossos pedidos, parece que ele fica em silêncio. Orar sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Porque Deus não responde à oração é uma questão tão antiga quanto ao princípio do mal. Quando o pecado surgiu, ele nos separou da presença de Deus e, consequentemente, das respostas diretas de Deus. Desde Abel, que morreu provavelmente perguntando: por que, Senhor? O mesmo Moisés que pediu para entrar na terra prometida e o pedido lhe foi negado. Davi passou uma semana orando por seu filho recém-nascido que morreu. Sim, pessoas que sofreram porque nem resposta receberam. Fatos como esse alimentam o ceticismo ao longo dos anos. Sim, motivos para a crença na oração. Se Deus dissesse que a oração seria como uma caixa de sugestões em que apresentaríamos nossas petições e Ele as iria analisar com cuidado, seria muito lógico. Muitas circunstâncias da vida, no entanto, parecem reforçar mais as frustrações das vezes que você orou e não obteve a resposta. Temos que admitir também que Deus muitas vezes realmente não responde, mas que temos a opção de escolher algo melhor que o ceticismo. Esse artigo não é uma resposta ao tema, porque Deus não responde. É a apresentação dos motivos que nos levam a escolher o caminho da crença e não do ceticismo. 5 argumentos que sustentam a crença. Primeiro, apesar da ausência de resposta me trazer dúvidas, as respostas que recebo me fazem crer em Deus que age a meu favor. Se não ter resposta traz dúvida. As respostas devem levar até a certeza de que Ele nos ouve. O mundo age assim. Quando tudo dá errado, é porque Deus não ouve, não existe, não se preocupa, é culpa de Deus. Mas quando as coisas boas acontecem, foi o acaso, foi sorte. O acaso que me protegeu e simplesmente a circunstância da vida, do destino. Sim, o inimigo coloca dúvida e assegura que Deus não nos ouve e não se preocupa conosco. E assim não leva a ficar com essa dúvida. Deus, por outro lado, afirma que não precisamos temer, pois Ele está conosco todos os dias. Decidir crer que Deus tem propósito muitas vezes desconhecido por trás do silêncio ou da resposta negativa de seu pedido. Sabemos que Deus não respondeu às orações de Jesus no Getsemane. Ele tinha um propósito maior de nos salvar. Sabemos responder porque Deus não atendeu o pedido de Marta para curar Lázaro. Deus tinha um propósito maior de dar a ressurreição. Por que não usar esse mesmo argumento quando Deus não nos responde? Não entendemos todos os propósitos por trás das respostas de Deus, mas biblicamente um dos propósitos é nos levar uma confiança mais madura. Você pode perguntar: como me dar uma resposta negativa, ou mesmo não me dar resposta alguma, me leva a ter mais confiança? Vou ilustrar para você. Imagine que você tem um comércio e precisa pagar uma dívida de 10 mil reais. Você não tem um centavo e de repente o cliente que você nunca viu na vida entra na sua loja e compra exatamente os 10 mil reais. Afinal, compra, ele diz: vou levar a mercadoria, mas só posso pagar em cheque. Você sente medo e desconfia do cheque.
mas entrega a mercadoria, recebe o cheque e corre ao banco a fim de trocar. O cheque descobre que o cheque tem fundo. 15 dias depois, o mesmo cliente volta, compra mais 10 mil e novamente passa um cheque. Você sente medo novamente, mas não é o mesmo medo da primeira vez. Vai ao banco e novamente o cheque tem fundo. A cada 15 dias ele volta e sempre paga com cheque, sempre tem fundo. Depois de um bom tempo e muitas compras sempre corretas, ele se torna seu amigo. E um dia ele compra mais 10 mil reais. Então ele percebe que não trouxe o cheque, diz: hoje não posso levar a mercadoria, esqueci o cheque. Provavelmente você dirá: pode levar, daqui a uns 15 dias você traz o cheque. O que aconteceu? As respostas de fidelidade do cliente lhe levaram a confiar nele, mesmo sem garantia do cheque. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. A resposta de Deus ao longo da vida são como um cheque da finalidade e cuidado dele. Mas ele quer nos levar a um tipo de relacionamento e confiança que faça dizer: o Senhor já mostrou que é fiel para comigo, e mesmo sem resposta, mesmo sem passar o cheque, eu continuo confiando no Senhor. A ideia é que não duvidemos da escuridão do que Deus mostrou a você a luz. Biblicamente, as pessoas que mais confiaram não foram os que viram o mar sendo aberto, uma nuvem de fogo à noite e uma chuva de alimento. Os quais mais confiaram foram aqueles direcionados para a fornalha, os que levaram seu filho ao altar do sacrifício ou perderam tudo que tinham em um conflito entre o bem e o mal. Se soubesse que Deus responderia minhas orações sempre como eu e quando eu quero, eu iria parar de orar. Não teria confiança em saber que minha frágil sabedoria humana seria critério para as respostas de Deus. Quando a Bíblia afirma que tudo o que pedimos será realizado, devemos ter em vista que tudo que estiver em conformidade com os propósitos e planos e promessas de Deus. Somos tão falíveis e curtos de vista que às vezes pedimos coisas que não nos seriam uma bênção. Ao nosso Pai Celestial amorosamente nos atende a orações, dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem, aquilo que nós mesmos desejaríamos, se como vistas divinamente iluminadas pudéssemos ver todas as coisas tais como elas são na realidade. Devemos confiar que Deus, sendo completamente bom, sabe dar boas dádivas, e sendo completamente sábio, sabe quais dádivas são boas e quais não são para você. Decidi que minha ênfase na vida cristã não seria esperar a resposta, mas desfrutar da companhia de Deus. Respostas não são a única evidência da presença de Deus comigo. Meu relacionamento com Deus se baseia não nas respostas, mas na companhia. Quando Abraão saiu da terra de Ur, dos caldeus, e ele perguntou para onde ia, e Deus não respondeu. Mesmo assim, Abraão saiu de sua casa, da casa de seu pai, Gênesis capítulo 12, ele não sabia para onde iria, mas sabia com quem iria, isso lhe foi suficiente. Deus havia dado uma promessa de que iria abençoá-lo na jornada, e ele se apegou não a uma resposta, mas à promessa. Quando oramos e vamos à presença de um amigo, não de um político ou Papai Noel cósmico. Creio que apesar de algumas vezes Deus não me responder, Ele me ama. A fé não é um jargão cristão, uma doutrina ou uma afirmação. Fé é um relacionamento com alguém digno de confiança. Fé é confiança, e você só é capaz de confiar em alguém que você conhece. Se você conhece, você confia. Se você confia, você é capaz de amar. Conhecer, confiar, amar. Esse é o caminho. Não sei lhe dizer porque Deus não responde, mas sei por experiência própria quanto isso acontece. Ele continua me amando. Quais são suas dúvidas e lágrimas? Pergunta e questionamento. Ouça
Deus lhe dizendo hoje, vinde, e arrazoemos, vamos conversar, questione, duvide, mas não se afaste de mim. As dúvidas sinceras de Jó foram melhores que as certezas fingidas dos seus amigos. Não desista, permaneça firme até o dia em que Ele responderá a todas as tuas dúvidas e enxugará todas as suas lágrimas. Amém? Por que Deus demora tanto em atender, então? Seguindo a lógica proposta pelas relações humanas e os preceitos desse mundo, se fizermos algo bom, de justo e honesto, seremos merecedores de reciprocidade e, portanto, dignos de recompensa. É assim que muitos têm determinado a qualidade de suas relações, no princípio da exploração mútua, da análise pragmática das seguintes indagações: do que essa pessoa pode me favorecer? Infelizmente, essa deformação da natureza própria dos relacionamentos entre pessoas transfere-se também para a relação das pessoas com Deus. Assim, corre-se o risco de relacionar-se com Ele sempre na perspectiva de ser eminentemente beneficiado com seus favores, bênçãos e milagres. Certo, amados e amadas? Certos crentes vão à igreja não para orar, amar, cultuar o nome de Deus e adorá-lo, mas sim para ter vantagens, para ter um carro, uma casa, enfim, somente prosperidade. Estou certo? Sim. Porque nem todos recebem milagres. É verdade que o Senhor deseja-nos felizes, realizados com a vida plena. No entanto, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Romanos capítulo 8, verso 26. Levados pelas circunstâncias, desejos íntimos e pelos que nos cercam, podemos falsear a felicidade e começar a buscar ilusões que nos levam à morte. A fim de ajustar a nossa rota e nos colocar de volta no caminho devido, o Senhor intervém de modo de nos formar, ensinar, a demonstrar. A pedagogia de Deus está aí manifesta, tudo no seu tempo. Quando nos comportamos como crianças mimadas, birrentas, que querem o que querem na hora que querem, Deus nos olha e diz: agora não. Muitos podem interpretar essa demora como falta de amor, como negligência, como ausência, mas isso é apenas uma coisa: amor. Amor que educa, amor que ajusta, amor que edifica, amor que ensina. O Senhor demora sempre que for necessário para que cresçamos na fé. Ele não vê apenas o momento, Ele vê o teu futuro, o teu presente, Ele vê todo e tudo. Ele sabe onde o caminho que estamos tomando nos levará. E se você der abertura, Ele sempre intervirá, mas não como você quer, e sim como você precisa. Amém, amém, amém. O que será antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os virei. A resposta de Deus à oração de seu povo anuncia verdades nas quais precisamos nos debruçar e buscar entender com todo o nosso coração. Existe uma batalha sendo travada em nossas vidas, uma guerra cujo propósito é definido por nossas escolhas. Os que são guiados por seu próprio pensamento são classificados como rebeldes. Sua vontade, seu gesto e apetite rege-lhe a conduta, e morte seus pecados são como que mora entre sepulturas. Ostentando a aparência de santidade, andam por caminhos que não é bom, acrescendo maldição e hipocrisia que insistem em mantê-las. Em cada período da história desse mundo, ninguém desceu à sepultura sem ter ouvido a palavra da vida. Eis-me aqui, como eco que atravessa as cortinas do tempo, o Espírito do Senhor apela a cada coração a fim de
reunir os seus eleitos. Por outro lado, através das interpretações distorcidas das Escrituras, o diabo tem prosperado no intento de reforçar no professo mundo cristão teorias que fortalecem os desejos carnais, desprovido de humildade, espírito de oração. O estudo da Bíblia torna-se mais um meio satânico de interpretá-la de modo a obter sobre o homem o que não conseguiu de Cristo no deserto da tentação, pois os que estão dispostos a aceitar as verdades claras e incisivas da Bíblia procuram continuamente fábulas agradáveis que acalmem o seu prazer e sua consciência. Por mais que o inimigo aflija a terra com terríveis maldições, enquanto tenta mascarar a sua atuação como uma fantasia de mente humana, ainda seus planos parecem prosperar. Não passam de tentativas desesperadas de quem sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ao povo de Deus cumpre avançar na oração, no exame das Escrituras, da Bíblia, com sinceridade e singeleza de oração, em cada passo clamar: não nos deixe cair em tentação. O Deus da verdade anseia nos levar para a sua casa. Aos seus servos ele diz: os meus servos comerão, os meus servos beberão, os meus servos se alegrarão, os meus servos cantarão por terem o coração alegre. Eles edificarão as casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. A longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão de toda a obra de suas próprias mãos, porque são a prosperidade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Amém. Louvado seja Deus da misericórdia. O discípulo amado teve o privilégio de contemplar a nova terra e diante da vislumbrante visão escreveu: vi no céu a nova terra, o novo céu, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. João viu isso. Naquela ilha, o mar que separava João da liberdade do convívio com os irmãos representava o seu sofrimento na terra. Qual tem sido o mar que lhe tem afligido? Saiba que, por imenso que pareça, maior é o amor do Pai por você, o seu desejo de te levar para casa. Por isso, busque o Senhor, abandone suas obras antigas e procure abster-se de tudo aquilo que corrompe seu corpo, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, consequentemente a sua mente, que é o canal para que possas ouvir a voz do Espírito Santo, e muito em breve entrarás no alto do Senhor, cantando por eles, coração alegre. Aleluia. Pai Santo, Pai bendito, como agradecer por tão preciosa e fiel promessa, a promessa de muitos que em breve o Senhor nos levará para habitar contigo nas moradas celestiais e falar: nós, novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça, só podemos nos proteger diante de tua face, entregando a ti o nosso enganoso coração para que o Espírito Santo transforme e o coração segundo o teu. Somos teus, Senhor. Salve-nos, conceda-nos uma vida santa, em nome de Yoshua Mashiach, Jesus Cristo, nosso amado irmão. Amados e amadas, como essa pregação foi a respeito de oração, convido a todos se unirem, se derem as mãos e vamos orar, clamar a Deus em oração. Por essa pregação foi sobre orar. Então, oremos. Hoje eu quero orar com vocês por essa pregação, por fortalecimento da fé, da espiritualidade. A Bíblia traz a fé como a certeza das coisas que não vemos,
como a esperança daquilo que pedimos, sonhamos, mas ainda não é palpável, e sobre aquilo que ainda vai acontecer. A fé é tudo aquilo que não vemos, mas acreditamos. Nossa fé precisa existir quando ainda não temos indício de que algo está acontecendo, quando pedimos ainda não temos uma resposta, e aí que mora a nossa confiança plena do Pai. A espiritualidade, que é a nossa vida, se baseia no que é espiritual, no que é sobrenatural, diz respeito ao momento em que nós elevamos nosso pensamento, que é divino e eterno, tendo confiança, fé na palavra de Deus. Lembrando então, amados e amadas, se der as mãos e orem comigo, ore da sua forma. Pai, hoje eu quero te pedir pela minha fé, da minha família, clamar a Ti para que o Senhor preencha a minha vida, a nossa vida, com confiança plena na Tua palavra e que o Senhor é. Ensina-nos, ensina-me, confiar mesmo quando meus olhos ainda não puderem ver. Faz meus ouvidos sensíveis às Tuas palavras, promessas para a minha vida, para a nossa vida, da minha família, que a nossa vida esteja focada nas coisas que vêm do alto, que eu ainda possa crer na Tua mão poderosa e que tudo aquilo que eu sei que o Senhor pode fazer, pois nada é impossível para Ti. Que as nossas orações nesse momento, eu e minha família, amados e amadas, os nossos louvores e orações subam até Ti, como a aroma suave de uma rosa, fazendo a cesta de pétalas de rosas, unindo o nosso coração ao Teu. Guia o nosso coração para que tudo aquele que esteja nele, como os meus sonhos, nossos sonhos, desejos, tenha nascido primeiro no Teu coração. Que quando minha boca se abrir para orar, tudo o que eu peça já esteja nos Teus planos. Ensina-nos a querer desejar que o Senhor já quer e deseja para a minha vida, para a minha família, e que cada passo nós confiamos mais e mais e mais no Teu amor. Torna o meu espírito sensível para ouvir a Tua voz, sempre me dê coragem a mim, minha família, meus filhos, para seguir acima de tudo, que eu possa deixar de lado todo o meu medo, que me trava a dar os passos de fé em direção a Ti. E em nome de Yeshua Mashiach, entre lágrimas eu digo, amém, amém, amém. Palavras, orações, temos que falar com Deus da seguinte forma, amados e amadas. Aquele provérbio indígena que diz: dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam poder sobre mim, e quando me perguntam qual lobo é vencedor, eu respondo que eu alimento, ou que eu alimento. Problemas existem, sim. Não adianta negar ou fingir que eles não existem. Se eles aparecerem, temos que encarar de maneira que procurar o melhor para resolver. Mas não use uma lente de aumento para piorar o problema. Vamos com calmas e resolvemos da melhor forma possível, pois todo problema tem uma solução, uma saída. Se não resolver o problema, só irá piorar. Sim, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso, cante, chore, dance e viva intensamente antes que a cortina da sua vida se feche. Podemos também pensar como os chineses sobre um problema e sua solução. Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça também, porque não tem solução. É um provérbio chinês. Em resumo, existem problemas que temos que resolvê-los. Fugir deles só piora a situação e gasta
a nossa energia e bloqueie a nossa prosperidade material e pessoal. Não se prenda ao medo dos problemas, encare, vença. Senhor Jesus, socorre-me nessa hora de aflição e desespero. Proteja a mim e minha família, os amados e amadas, nos ajude, nos dê força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido, faça seu pedido. O meu pedido vou pedir em silêncio. E ajude-me a superar nas horas difíceis. Nos proteja a todos nós, para que possamos não prejudicar. Proteja minha família e atenda os nossos pedidos com urgência. Devolva a paz e a tranquilidade a todos nós. Somos gratos pelo resto da nossa vida. Elevaremos o seu nome a todos com fé. Muito obrigado, Jesus. Amém, amém, amém. Finalizando essa pregação, amados e amadas, de orações, o poder da oração, quando Deus atende a oração, quando Deus não atende a oração, pedimos a oração certo ou errado, de maneira correta, de maneira errada. Então, o Divino Espírito Santo, nesse momento, através desse servo, transmitiu a vocês tudo o que pode para vocês ouvir, colocar em práticas na sua vida. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos que estão imbuídos nessa palavra e aqueles que estão submetidos a doenças malignas, estado de coma, doenças incuráveis. Recebam a minha palavra de fé, recebam o poder, tome posse da cura, peçam perdão dos seus pecados e aceito que Jesus nasceu, morreu na cruz por nós, ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus Pai e seus pecados serão perdoados e você seja curado a partir desse momento, em nome do sacrifício de Jesus na cruz, que remiu nossos pecados. Em nome dele, eu torno você curado. Tome posse da cura, em nome de Jesus. Me despeço nesse momento com meu ósculo santo a todos amados e amadas que ouviram essa palavra, e espero que a palavra atenda contento para a sua vida, nos próximos dias da sua vida, até o dia que você entregue sua missão ao Cordeiro de Deus. E peço nesse momento que essas palavras dirijam a sua vida para o caminho do bem, aos meus familiares, aos meus filhos amados, que tragam a eles a paz, a harmonia que todos nós procuramos, em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.